Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui. Nesse episódio nós vamos falar de princípios. Nós vamos falar de uma vida com princípios. Eu sempre digo que o objetivo desse podcast é ajudar você a prosperar nas 4 principais áreas da sua vida. Na área pessoal, na área social, na área financeira e na área espiritual também. E sobre essa questão espiritual, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que vive uma vida intensa espiritual, cuja vida é o ministério, uma pessoa que conheci há pouco tempo, porém por quem já tenho grande admiração, que é a pastora Denise. Seja muito bem-vinda, pastora Denise. Oi, Thiago. Prazer estar aqui. Valeu. Tamo junto. Começa contando um pouquinho pra nós da sua história, né? O pessoal te conhecer um pouquinho mais. Thiago, eu sou psicóloga de formação. Tem 36 anos que eu sou psicóloga. E me formei em Brasília. Fui para lá com 18 anos. Fiz a graduação, fiz o mestrado. Comecei a fazer a pós, doutorado, mas parei. E minha jornada profissional foi lá. Antes de ir pra lá, você era daqui já, de Rio Preto? Sim, aqui de Araçatuba. Morei em Rio Preto na adolescência. E saí daqui com 18 anos. Fui para lá, para estudar psicologia na UNB. E sempre... Chique. O UNB era tão chique na época de vestibular. Era chique, né? Era difícil também. Mas foi uma jornada de vida em Brasília. E na psicologia trabalhei na área da gestão pública, né, do SUS. Trabalhei no Ministério da Saúde. Lá também? Ou só... Lá em Brasília. Cheguei a trabalhar na área de drogas, sempre na área de drogas, na área de redução de danos, prevenção do HIV/AIDS. E foi essa minha jornada pública. Uhum. E consultório, sempre trabalhei também com usuários de drogas, né? Esse foi meu foco, famílias, mas sempre nessa linha, né? Jovens usuários de drogas. E um dia me converti. Eu não tinha Deus na minha vida, não era uma inscrição, eu tinha a espiritualidade, eu era curiosa, seguia, tinha muitas experiências, mas a conversão mesmo, numa igreja, essa foi uma jornada aí durante o mestrado. Interessante isso que você disse, né, de que você ainda não era convertida, mas que era espiritual, assim, de certo modo, né? Tinha espiritualidade. Você acha que isso é algo inerente da pessoa? Alguém, assim... nasce com essa predisposição de ser mais espiritual do que outras pessoas? Não, todos nós nascemos espirituais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ao sopro de Deus em nós. Todo ser humano busca. Mas eu digo assim, com aquela questão de experienciar mesmo o mundo espiritual de uma forma um pouco mais sobrenatural. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis. Isso. Né? Criança é sensível. Toda criança é. Bebê é sensível. Eles veem, eles percebem. Criança tem uma espiritualidade. Infelizmente, né, nós vamos atrapalhando isso. Ao invés de estimularmos a espiritualidade, talvez porque não entendamos, ou porque a gente se assuste, ou porque não acredite, né? E vai se perdendo isso. Mas tem pessoas que são mais sensíveis e que se entregam mais, né? Elas se jogam mais nesse desconhecido, sem tanto medo, né? Mas eu acho que todos nós temos. Entendi. Só Deus está aí, está dentro de todo mundo. Você acredita, então, que no decorrer da vida ali, nos primeiros dias, à medida que a criança vai crescendo, acaba sendo implantado bloqueios, então? Sim. E que todo mundo, naturalmente, tem essa disposição de desenvolver uma vida espiritual profunda. Todos nós sabemos. Eu acho uma coisa interessante na antropologia, que... pelos estudos, né, sobre dos povos, né, principalmente na década de 70, 80, a antropologia cresceu bastante. Eu me lembro de um antropólogo dizendo que todas as culturas que se tinha notícia, cultura, quando era sociedade, né, se transformava numa cultura, eles têm um ritual de morte. Né? Então, o fato de ter um ritual de morte implica um questionamento, uma explicação sobre algo que vai acontecer após a morte. E essa é a base da espiritualidade, né? O que acontece depois que a gente morre, né? E eu achei interessante isso pela antropologia, nessa explicação. Entendi. Aí
enfim, estamos nós seres humanos tateando aí. É verdade. Como que era isso pra você nessa época, antes de se converter? Como era essa espiritualidade? Eu pergunto porque talvez tenha alguém escutando aí que ainda não experienciou Cristo, né? E talvez tenha essa sensibilidade também. Eu tinha muita, na infância e início da juventude, eu tinha muita experiência, né, espiritual. Eu via muita coisa, eu sentia, né? E a minha mãe levava para determinados locais, porque ela ficava preocupada com aquilo que eu comentava, aquilo que eu via, né? Eu falava, mãe, eu vi tal coisa. Era uma pessoa que não, né, já tinha estado, já tinha morrido. E ela me foi levando para alguns locais. E aí, cada vez eu ficava pior, né? Entendi. Na igreja, enfim, na fé que nós tínhamos. Mas com adolescência, aquilo foi ficando tão insuportável que eu dei um basta. Eu falei, agora eu sou racional, agora eu sou razão. Então eu fui estudar, gostava muito. E comecei a estudar religiões, mas foi para... Falei, agora eu sou cientista. E cortei essa da minha vida. Eu quis finalizar essa vida espiritual. Eu não queria mais aquela experiência, eu não queria mais ver coisas, sentir, eu não queria mais isso. Eu queria agora entender o que estava acontecendo. Então foi positivo para a minha área acadêmica. Né? Eu me imergi nisso daí, mas aquilo era uma efervescência interna, né? Algo que eu queria, ou algo que eu sabia que existia, mas eu negava. Eu não quero saber, não, Deus não existe. Isso aí é uma invenção humana, isso é uma coisa que eu estou sentindo, mas é dos meus sentimentos. E fui negando isso, fui falando, não, agora eu quero entender cientificamente, né? Até o dia que eu esbarrei com Deus mesmo. E aí ele falou assim, então vamos ter uma conversa agora. Vamos entender isso aí, você quer entender? Agora eu vou te ajudar a entender, né? Glória a Deus, que top. Foi só. A igreja veio depois. Né? Essa coisa de igreja também eu tinha muita resistência. Existe uma discussão, a gente não vai entrar profundamente nela, mas na sua vida você teve uma experiência que outras pessoas vão ter diferente, né? Essa iniciativa de relacionamento entre você e Deus partiu dele. Sim. Partiu de uma inquietude que eu estava sentindo. Eu lembro bem nessa semana... Eu estava em Brasília, né, fazendo um mestrado, e eu comecei a sentir novamente aquela intensidade, aquele desejo de algo que eu sabia que existia, mas eu não estava vendo. Esse relacionamento, uma presença. E aquilo foi... Aí eu falei para ele, falei assim, bom, se você existe, está aqui mesmo, então hoje eu vou ganhar a parada de você, porque eu não quero isso. E foi quando eu novamente comecei a ter minhas experiências espirituais, né? De ver o mundo espiritual. E ali eu me encontrei com Jesus. Foi nesta conversa, neste encontro com ele, conversando, e mesmo assim como se estivéssemos conversando, né? Só que foi de uma profusão de emoção muito grande, né? E ali eu comecei como se eu tivesse acordado para tudo que eu havia experimentado. E comecei a tirar minhas dúvidas, fez sentido. Achei uma Bíblia lá né, onde eu estava, no alojamento estudantil. E comecei a ler a Bíblia. Em uma semana eu fui lendo o máximo que eu podia. Então, até que chegou uma menina que morava ali, fazia graduação. Ela era evangélica e eu falei, olha, eu tô com muitas dúvidas agora, né? E ela falou, deixa eu entender o que aconteceu com você. Eu falei, não sei o que aconteceu comigo, mas eu conversei com Jesus e... Ela falou assim, acho que é bom você ir pra igreja. Eu falei, igreja? Ela é de crente? Não vou não. Esse povo aí, crente e eu não combinamos. Tô fora, esse negócio de crente. Não. Crente, igreja? Não. Igreja não. Não, deixa eu com Deus. Ela falou, mas eu preciso que você vá, porque tem pessoas ali que vão conseguir te responder melhor algumas coisas. Foi o início dessa jornada. Como que foi essa experiência que você teve com Deus, assim? Eu pergunto também, às vezes tem alguém que tem uma experiência assim e não sabe onde procurar essa ajuda. Sim. A gente conversa conosco mesmo o dia inteiro.
né? A nossa mente, nossas emoções. Então, eu sou psicóloga, lido com isso, né? Uhum. Inclusive, na época, eu falei assim, eu tô ficando doida. Tô enlouquecendo. Nós conversamos conosco mesmo o tempo todo, com as nossas emoções, né? Com a nossa consciência. E quando você está aberto a conversar com Deus, né? Você tem a nossa fé, professa que nós temos o Espírito Santo, né? Uhum. O Espírito de Deus dentro de nós. E você começa a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre vai te levar a esse encontro com Jesus. A esse Uhum. encontro com esse Deus que andou aqui na Terra. Então, né, neste relacionamento, nesta conversa, você tem pessoas que têm uma conversa mais, vamos dizer, intimista, né? Mais sentimentos. Tem algumas que ouvem Deus lendo a Bíblia ou assistindo um filme ou numa igreja, no louvor, você sente, percebe a presença de Deus, né? Uhum. Que não são as suas emoções falando, mas é uma presença ali, ele está ali. Então, Deus é real, ele é espírito, ele existe. E o nosso espírito consegue perceber essa existência. Uhum. Então, nós percebemos Deus, temos pessoas que veem anjos, que veem, né? Assim, é comum esse no nosso meio, nosso diálogo, né? Para uma pessoa que está iniciando essas primeiras experiências, já é fácil para ela perceber quando é o pensamento dela, conversando com ela mesma, e quando é Deus. Não, nem para todo mundo isso é, nem muitas vezes a pessoa com uma jornada espiritual. Mas eu consigo hoje discernir, né? Você pensando assim, quando é Deus, Deus ele sempre busca nos edificar, né? Ele traz. O Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo ele ensina. Então Deus é uma presença que ensina, uma presença que consola, uma presença que até mesmo para corrigir, né? Por meio da nossa consciência a gente sabe que eu estou fazendo algo errado e tem alguém Uhum. aqui me dizendo qual Uhum. caminho eu devo seguir. A nossa consciência, nós conosco mesmos, somos críticos. Uhum. Não, o ser humano é crítico sempre, consigo mesmo, com o outro. Então, se o pensamento é crítico, é todo, né? Você já pode desconfiar que pode ser você mesmo, né? E se há um espírito maligno, se há né, um demônio envolvido, algo que seja do mal, porque se nós cremos em Deus, nós cremos no céu, nós cremos no inferno também. Uhum. Mas é sempre uma acusação. Aí vem sempre por cima da culpa, vem trazendo medo, vem trazendo acusação. Aí você já pode ficar esperto. Peraí, tem alguma coisa aqui, uma outra espiritualidade que não está batendo com o que eu devo ser, né? Com o que eu devo seguir. Para quem tá ouvindo um diálogo assim pela primeira vez, é importante entender essa dicotomia, né? Ou é Deus ou é o diabo. Você tá no meio de uma situação que não tem ali um meio termo, né? Ou você vai ser amigo de um, ou você vai ser amigo do outro, ou você vai ser influenciado por um, ou vai ser influenciado pelo outro. Uhum. É isso? Nós temos hoje que entender, porque existe, né? O bem e o mal. E vieram da mesma árvore. Quando a gente fala, né, na Bíblia, em Gênesis, né, haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma raiz, você tem duas direções. Né? Você tem nosso livre arbítrio é justamente esse, nós olharmos para uma direção ou para outra direção. Não existe neutralidade. Em lugar algum do universo existe neutralidade. E nós também não gostamos de neutralidade. Não existe isso. Você está sempre escolhendo alguma coisa. Então você pode escolher a quem você quer seguir, quem você quer servir, quais os princípios lhe fazem bem, quais os princípios lhe dirigem. Então, sim, existe, eu creio, existe o bem e existe o mal também. Né? A gente vê isso, né? Nossa, mas como essa pessoa é mal, que situação, né? De traição, uma situação de injustiça, uma traição, enfim, é um cenário que você percebe que não são princípios
bons, né? São princípios muitas vezes egoístas que estão envolvidos ali. Né? E de onde vem o egoísmo? Para onde lhe conduz o egoísmo? Se você seguir o caminho do egoísmo, por exemplo, para onde ele vai te levar, né? Eu gosto de uma definição de um autor chamado Rob Bell, se não me engano. Ele é um autor judeu, né? Cristão judeu. E ele falou uma definição de inferno que eu gostei muito, sabe? Ele diz assim, imagine um local que esteja cheio de pessoas egoístas, assassinos, pessoas que não se importam um com o outro, pessoas que só querem as coisas para si. Né? Imagina um local cheio dessas pessoas para sempre. Então, eu falei assim, porque esse é o lugar, o inferno diz, né? Quem está lá, né? São as pessoas que não se importam com a outra pessoa, com pessoas que não abrem mão de nada, né? De si mesmo para ninguém, que não tem o amor, que enfim, não são dirigidas por isso. Então, imagine um lugar cheio dessas pessoas pela eternidade. Uau. Ele falou assim, essa é a visão do inferno que nós temos que ter, né? Você acredita que os conflitos que essas pessoas então têm na hora de fazer uma transição, né, de caminho, talvez no processo de conversão, no processo de abandono de velhos costumes maus, você acredita que a não aceitação da não existência dessa neutralidade pode gerar esse tipo de conflito? Da pessoa não aceitar que ela, gostaria de ter isso aqui com Deus, mas ao mesmo tempo eu também gostaria de viver isso aqui que eu vivia antes, por exemplo. Então, mas eu creio, experiência, né? Que é impossível quando você tem uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, de você continuar a mesma pessoa. Né? Então, você não precisa de regras para saber o como você deve ser. No relacionamento com Deus, há algo que passa a te incomodar. Né? Um exemplo, eu era uma pessoa que trabalhava usuário de drogas, eu tinha, na minha linguagem, eu usava muito palavrão. Eu tinha né? A cada 10 palavras, 11 era... 11? Imagina que eu ia falar uma ou duas. Claro, né? Então era assim, e não precisei que ninguém me falasse, ou que me proibisse, ou que me recriminasse. Né? Eu comecei a me incomodar. Falei, nossa, por que eu falo isso? Né? E começou a ter uma mudança, uma transformação acerca disso. Determinadas práticas começaram a me fazer mal. Eu não quero isso. Convivência em tais locais não me diziam mais respeito. E eu insisto, não teve ninguém que veio até mim e falou assim, olha, agora você converteu, então você tem que fazer assim, 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 tá? Esse aqui é o manual de conduta, né? Eu até sei que muitos locais têm, né? Mas não foi esse o caso. Olha, vai que o Espírito Santo vai te dirigir. E, de fato, começou a incomodar. E eu comecei a uma transformação. Mesmo isso nessa fase, você já tinha um conhecimento bíblico mais profundo, assim, do que Deus queria que fosse feito, do que Deus não gostaria que fosse feito? Ou, de fato, foi algo espiritual mais forte do que até mesmo o conhecimento da palavra? Foi espiritual mais forte. E com a palavra eu fui entendendo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, naquela semana, né, de intensidade com Deus, ali, de experiência, e até hoje, né, Deus fala muito comigo por meio da palavra, mas ele me dava o nome do livro que eu tinha que ler. Né? E o primeiro livro que eu fui ler foi Jó. Uau. Vai ler Jó. Eu procurava lá no índice. Né? Falei, será que é João? E Jó é um livro muito intenso, que é para você compreender acerca do sofrimento, mas é um livro muito intenso, Jó. Por outro lado, eu lia Goethe, né? Goethe tem... É o livro de Jó, né? E eu falava assim, nossa, mas essa Bíblia está copiando Goethe. Porque, para mim, me chamou a atenção não todo aquele sofrimento ou de por que existia. Né? A mim sempre chamou a atenção o fato de Deus apostar tudo com Jó.
Percebe? Uau. Então, lendo aquilo, eu falei assim, nossa, mas Deus confia tanto nesse cara aqui, Fantástico. né? Olha, tanto que ele confiou nele, né? Postou tudo. Apostou com Satanás, né? Na minha Uhum. linguagem, e falava É. assim, olha, ele fez uma aposta aqui com o capeta. Né? Foi isso. Agora eu quero ler, eu quero ver quem que vai ganhar esse negócio, né? Aham. Então, percebe como, conforme a sua inquietação, conforme a base que você vem, você vai interpretando aquilo e você vai entendendo. O que para mim estava dizendo aquele livro. Puxa, então Deus aposta em mim também? Né? Então ele Uau. tá apostando em mim? Olha, Uhum. ele me escolheu também, sabe? Né? O que me chamou a atenção foi isso. Então, todos nós temos isso dentro de nós. É você se abrir para essa conversa. Né? Você abrir para esse diálogo. Quando você vai ler um livro, né? Um professor de português lendo, por exemplo, o Verbo se fez carne, sabe? Vai ter um entendimento maravilhoso sobre isso. Né? Então, entender, Deus é infinito. Um professor de matemática vai poder entender o que é o infinito, sabe? Isso fazer sentido para você. E você olhar e falar, uau, eu estou aqui nesse meio, eu existo e por alguma razão, eu estou aqui por alguma razão. Você começa a ter sentido na sua vida, a buscar esse sentido, porque a espiritualidade é isso. Deus é isso na nossa vida. Né? Por que eu estou aqui? Eu vim para quê? Né? Para sofrer? Para... Eu aprendi com o professor Clóvis que essa palavra sentido tem duplo significado, né? Direção e significado, né? Justamente. Então, sentido significa significado ou direção. Então, ganhar sentido com Deus se refere a isso, né? Sim. Você saber para onde ir, porque agora você tem o Espírito Santo e a palavra para te direcionarem. E a sua vida também ter um significado do porquê que eu tô aqui, né? Qual é o significado disso tudo? Por que eu vim aqui? Enfim. E com Deus existe uma explicação para isso. Esses dias eu estava lendo sobre as experiências de pessoas em campos de concentração, né, na época da Segunda Guerra. E tem um autor em psicologia, Viktor Frankl, que ele foi uma pessoa, né, que viveu em campos de concentração e ele traz uma releitura, né, na psicologia muito bonita a trajetória dele. A história dele é muito bonita, né, de vida. Um judeu que sobreviveu ao campo de concentração, sua esposa morreu, seus pais morreram. E ele conseguiu sair. Né? E ele dá esse sentido, né, à sua vida e o sentido. É até o nome do livro, né? Em busca do sentido da vida. Em busca do sentido da vida. É toda, né, a profusão ali da experiência dele. E nesse autor que eu estava lendo, o Philip Yancey, que tem um capítulo de um livro dele chamado Os Sons da Fé, e ele falando sobre várias experiências, né, no campo de concentração, as pessoas que mantiveram um relacionamento com Deus, elas sobreviveram mais do que aqueles que perderam a fé. Né? Elas conseguiam enxergar Deus mesmo em meio àquilo tudo que elas estavam vivendo. E elas conseguiram passar por aquilo e sair, né, naquele cenário. Muitos morreram, obviamente, né? Toda a tragédia do ser humano ali, né, relatada. Mas como foi importante ter fé para ter esse sentido, porque senão você se perde, né? Imagina um cenário daquele que você começa a perder a sua fé no sentido de questionar, mas por que está acontecendo isso aqui? Então Deus não existe. Então, né? Aí vai na sequência, não conseguiram passar, né? Então a fé nos ajuda a ultrapassar algumas coisas porque nos dá um sentido. Quando a gente pensa então, né, que havia pessoas lá sem roupa, com frio, com fome, Sim. sem ter onde dormir, né, trabalhando exaustivamente. Essas pessoas continuaram tendo fé e
algumas conseguiram sair daquilo ainda depois para contar histórias para nós. A gente vê que a fé independe de circunstâncias, né? Sim. Tem um autor, um psicólogo e psicanalista francês, eu não recordo o nome, mas nós chegamos até a conhecê-lo. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim que o povo judeu nunca questionou o porquê aquilo aconteceu. Porque eles sabiam por que tinha acontecido. Né? Como povo, né? Como povo judeu. Eles entendem, porque o conhecimento de Deus ele é coletivo para o povo judeu. Deus de um povo, né? Um povo que se torna povo de Deus, né? Então eles nunca questionaram isso, porque eles sabiam o porquê que estava acontecendo aquilo. Deus sempre deixou muito claro, né? Então agora nós é que nos perdemos muito, né? Porque a gente talvez entenda Deus muito individual, né? É o Deus que eu quero crer, o Deus que responde às minhas necessidades, o Deus que vem para o que eu quero, né? Uma aplicação maravilhosa do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Bom, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Como é visto, e a gente fica nesses versículos, né? Ele veio, é o meu Deus, ele vai me suprir de todas as coisas, entende? Como é meu suprimento, minha felicidade. Eu no centro, né? Eu no centro, né? Esse Deus partindo de mim, né? E não percebe ali, mas ele me conduz a verdes, ele me leva. Então existe uma jornada com Deus, né? A sua vara, o seu cajado estão comigo. Não é assim uma coisa tão infantil, né? De suprimento infantil, mas existe uma jornada, um chamado a um crescimento. Então o sentido que a gente busca talvez na vida seja esse sentido de eu entender que existe um coletivo, que existe um Deus, que existe uns aos outros, a Bíblia toda de uns aos outros, né? Existem relacionamentos em que eu posso ser mais saudável, em que eu posso aprender com o outro, em que eu não sou o centro. Eu não sou o centro. Mas como é difícil, né? Sair do centro. Você acha que esse perfil, talvez essa ideologia humanista, antropocêntrica, você acha que isso atrapalha a igreja atual? Olha, não deveria atrapalhar, mas como eu vou dizer, se a igreja for uma igreja saudável e entender, isso não vai nem atrapalhar nem ajudar. Vamos pôr assim. Se a igreja for igreja... né? Se a igreja for igreja... Mas falando então, talvez com a expressão correta do que eu quis dizer, né? Não pensando na real, genuína Igreja Universal de Cristo. Pensando... No que temos hoje. No que temos hoje, né? Nas instituições que estão reunindo pessoas lá e se chamando de igreja, né? Talvez até com um bom intuito de ser igreja. Você acha que esse pensamento atrapalha, às vezes, a boa condução desse povo? Porque está dentro da igreja, né? Está dentro da igreja. Se você não for desperto, se você não conseguir avaliar e a todo momento fazer uma releitura, né, da sua prática, do que você está fazendo, você vai sucumbir. Né? Vai entrar, isso vai entrar. Entra assim, porque a igreja é feita de pessoas. O que eu percebo hoje é uma dificuldade muito grande das pessoas entrarem na igreja para ser igreja, vamos dizer assim. Né? Todo mundo entra na igreja tendo uma igreja na sua cabeça e quer que aquela instituição se amolde à sua cabeça. Né? Então, há um movimento muito grande de sair de igreja, entra de igreja, sai de igreja, entra de igreja, sabe assim? Né? Mas a igreja, ela não pode se assustar com isso, né? Em Apocalipse me chama muito a atenção, se não me engano, é a carta à igreja da Filadélfia, que Jesus, né, dizendo, olha, você se manteve firme, mesmo com a sinagoga de Satanás dentro de você. Uau. Então imagina, ele está falando para uma igreja que tem uma igreja dentro, funcionando, firme, né? Ele falando a sinagoga, uma igreja, que está dentro da igreja, e aquela igreja
conseguiu permanecer firme, mesmo tendo essa influência dentro. Eu falo, olha que interessante, né? Como nós devemos entender isso. Então, a igreja em si, ela não pode sucumbir a isso, que vai estar dentro dela. O humanismo vai estar dentro dela, né? O socialismo, o marxismo, enfim, né? O ateísmo. Tá tudo lá no meio também. Tá lá no meio, né? Tá lá no meio, mas a igreja em si, ela tem que sobreviver e permanecer firme, apesar disso, e ficar firme nos seus princípios, né? E ensinando as pessoas e mostrando esse Deus que muda. Porque quem muda a pessoa é Deus, cara. Não somos nós, entendeu? Não adianta ter um código de regras lá e... Olha, agora você vai fazer isso aqui porque você é salvo, porque você é isso aqui. A salvação, né? A salvação é pela fé em Jesus, entendeu? Eu creio, pronto, né? Entendi quem é Jesus, experimentei e agora minha jornada com ele de transformação pessoal e individual. Mas é difícil uma igreja caminhar pensando assim. Há uma pressão na gente, sabia? Né? É uma pressão, porque, né? Não, tem que bater mais, tem que ser rígido, né? Uau. E mesmo o oposto, né? A hipergraça agora, né? Deus é amor. Ok, Deus é amor, mas o amor não é Deus, né? Exatamente. Então, vamos regular aí, né? Deus é amor, mas o meu amor necessariamente não é Deus, né? Às vezes a gente fala de amor com entendimento diferente do que é amor, né? Sim. O amor de Deus não é um amor que aceita tudo, né? Ou melhor, pelo menos não é um amor que quer tudo. Exatamente. Né? Não é um amor que quer tudo. Né? É um amor que permanece no relacionamento, preza o relacionamento. Deus sempre vai prezar o relacionamento. Deus sempre preza o relacionamento. Ele é três, né? Que se relacionam de forma harmônica, perfeita. Sensacional. Bom, continua contando mais da sua história, então. A gente estava lá na sua experiência espiritual, nos períodos de faculdade, de mestrado. Foi muito legal. Então, mas eu fui para a igreja, comecei, entendi, mas eu larguei tudo, abandonei. Novamente, aí eu deixei porque estava... Você parou no doutorado? Mas no mestrado mesmo, fiz o mestrado, vim para Rio Preto, né? Passei acho que 3 anos aqui. Você fala que abandonou... Abandonei a espiritualidade. Abandonei de novo. Teve aquele momento ali de falar, não Sim, vou. Durou ali resistiu. uns 2, 3 anos, talvez. Mas a experiência com a igreja, a experiência com pessoas, a minha não compreensão e transformação, eu fui me afastando. Falei, não quero isso para mim. E fiquei novamente, só que, né, para aquele estado, vamos dizer assim, não quero, não rejeitando Deus, né? Eu já sabia que Deus existia, mas falava assim, olha, eu acho que você tá legal, fez a gente, deixou aqui e se mandou desse planeta, né? Então deixou a gente aqui. Ok, então eu vou caminhar do meu jeito, né? Mas aí, novamente, alguns anos depois, eu tive essa inquietação muito grande. Foi onde eu voltei para Rio Preto, saí de Brasília e voltei para cá. Nessa fase, essa dificuldade foi talvez de pertencimento? Que tipo de conflito foi aqui? Foi com a comunidade? Foi com o ambiente? Foi de não aceitar mesmo. Não aceitar os princípios, de não aceitar o jeito, né, de ser. Uma coisa obrigatória, né? Você... Olha, agora você tem que ser assim, tem que ser assado. Isso não condizia muito com o que eu entendia de Deus, né? Então eu já fiquei meio... Mas como assim, né? Deus fala de liberdade, né? Então havia um conflito desse sentido. E um conflito meu de transformação. Aí, assim, a minha, né, vamos dizer, a minha ideologia, as minhas teorias, né, aquilo que eu acreditava,
eu não estava disposta a abrir mão, eu não estava Tá. disposta a deixar aquilo ser transformado em mim. Teve muito conflito no teu intelecto? Sim, muita coisa, né? Era muito difícil para mim. Então, como que eu vou... eu tenho que confiar. Como é que eu vou confiar em Deus, né? Como é que é esse negócio, né? O Espírito Santo vai... Não, ninguém que não entra, não. Vou perder a consciência, né? Não, o Espírito Santo não perde a consciência, né? É. E essa compreensão, vamos dizer, essa entrega, né? Foi quando eu voltei para Rio Preto. E aqui eu conheci, né, a Igreja Missão Atos e o pastor Temístocles. E o pastor ele sempre foi uma pessoa muito simples e muito sábia. E ele nunca forçou nada. Ele não era uma pessoa que falava, olha, você tem que se fazer desse jeito. Não é? Ele só ensinava, pedia, olha, vamos orar, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus, leia aqui, né? Se tem alguma dúvida, me pergunta, sabe? E ele fazia essa... Um incentivo a um relacionamento com Deus e o resto por conta dele, né? Exato, então ele não pressionava, né? E eu lia muito, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui, trouxe o livro para ele, Deus Está Morto, do Nietzsche, né? E eu estava lendo Nietzsche. Aí eu falei, pastor, estou lendo esse livro. Aí ele falou assim, deixa comigo, né? Deixa eu ler. Eu vinha para cá, passava um tempo e voltei para Brasília, né? Aí por uns 6 meses eu voltei, sempre que eu vinha eu procurava. Falei assim, e ele tirou o livrinho da gaveta dele e falou assim, Fia, esse livro quase que me desconverteu. Eu falei, é? Ele falou, mas deixa eu te mostrar aqui uns pontos que eu anotei do livro. Aí ele puxava, tá vendo esse pensamento aqui? Eu falei, tô. Aí ele puxava a Bíblia. Eu falei, então, a Bíblia responde assim, assim, assim. Olha, ele trouxe a resposta dentro da Bíblia. E aquilo, eu fiquei assim, chocado, sabe? Eu falei assim, gente, mas tem o ensino primário, né? Então ele fazia sabe? Aquilo foi me intrigando. Eu falei assim, mas peraí, pastor, o senhor disse, não, eu só tenho ensino primário, eu não tinha estudado. Uau. E ele desmontava os meus argumentos. Olha, eu arrepiei aqui, que legal, né, cara? Sabedoria de Deus mesmo. Muito. E ele pegava a palavra e mostrava. Eu falei assim, mas eu acho que eu tenho que ler essa Bíblia de novo. Ele falou, tem. Eu falei assim, não, mas o senhor tirou tudo isso aí da Bíblia? Ele falou, Eu falei assim, então acho que eu vou ler de novo. Essa sabedoria, sabe? Eu fiquei encantada com isso. Eu falei assim, gente, mas esse cara não fez nem estudou direito, né? Fala errado. Esse é o Deus que eu acredito. Glória a Deus. Esse é o Deus que dirige, esse é o Deus que permite que você compreenda todas as coisas. Hoje a gente chama isso, né, a cosmovisão. Cara, que sabedoria, cristã. né? Lindo, hein? É você fazer a leitura a partir de algo que faz sentido para você. É isso que eu insisto, né? A Bíblia faz sentido para nós. Somos cristãos e cremos, é pela fé mesmo, não é? Quem não entende isso não vai fazer sentido. E a gente tem que ser bem consciente disso, né? Para outras pessoas, são outros livros que fazem sentido. Para um cristão é muito importante instalar esses filtros da Bíblia, então, Sim. né? Antes de acessar outros conhecimentos, né? Sim. E isso que essa é a leitura, né? Se você pega, vendo uma experiência, conversando com professores, né? Lá em São José dos Campos, eu conheci a escola. Isso tem uma escola. E a professora de Química fez uma aplicação, né? Interessante. Ela chamou os alunos e falou, olha, vocês pesquisem o que compõe, quais são os elementos químicos que compõem a Terra. E os alunos foram buscar lá, todos os elementos químicos, né? Tabela periódica e tal. Na semana seguinte, agora eu quero que vocês pesquisem todos os elementos químicos do corpo humano. E os alunos foram, né? 5º ano, 6º ano, sei lá. E eles foram buscar, e de repente, eles mesmos
Isso é. Mas, professora, é a mesma coisa. É o mesmo elemento que está aqui, ou são os mesmos elementos aqui? Ela, sim. E o que isso lembra? Né? Aí já veio um aluno e falou assim, Deus fez o homem do pó da terra. É a mesma coisa. Você entendeu? Uhum. É uma forma, olha, fez sentido. Eles não vão nunca mais esquecer isso. Nunca mais. Entendeu? Eles pesquisaram, eles foram atrás. E eles fizeram a ligação. Uau, Deus fez do pó da terra, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sensacional. É isso que nós precisamos ter habilidade. Eu acredito que nós cristãos que cremos, né, é fazer como o meu pastor fez, né? Pegou um livro de Nietzsche, pegou a Bíblia e falou, olha, filha, esse ponto e esse aqui, a Bíblia responde desse jeito. Olha só. Ele leu o livro, cara. Leu. Falou que quase que ele abandonou a fé. Ele leu o livro. É uma disposição linda, né? Por uma alma, né, pastor? Exato. Por uma pessoa. Por uma pessoa. É. E é isso que... É um exemplo que vai ficar registrado no podcast. Eu vou fazer esse corte depois lá. Cara, um pastor leu um livro de Nietzsche por uma pessoa. Por uma pessoa. E para ele, importante. Porque é assim, nós queremos nisso. Uma alma vale, né? Uhum. Mais que todo mundo. É. Então, assim, nós não somos o centro. Mas nós honramos aquilo que Deus criou. Lindo demais. É. E aí, como foi? Como foi a jornada depois disso? Até se tornar pastora. Foi uma longa jornada. Mas foi aqui, né? Nessa segunda vinda minha. E eu me lembro que ele chegou para mim em 2005, 2006. Tinha um seminário, grupo ali de pessoas que ele dava aula. E ele falou assim, olha, um psicólogo, né, que dava aula, saiu do seminário. E ele falou, eu preciso que você dê aula de psicologia, introdução à psicologia, né, para os alunos. Mas só falar sobre o que é a psicologia. Eu não quero que você fale sobre teologia, sobre Bíblia, tá? Eu falei, tá. Aí ele falou, então eu vou pedir essa coisa para você. Você não vai falar de Bíblia com eles, você só vai falar de psicologia, introdução à psicologia. Aí tá bom. E a segunda coisa que eu vou pedir para você é fala menos palavrão na aula, por favor. Eu falei, tá, vou tentar. E ali tinham, né, 150 pessoas, né, que estavam fazendo seminário, né, na igreja. Ele dava aula, tinha outras pessoas. E eu não cabia ali. Eu não conseguia. Eu não né, era um... Primeiro que o meu jeito já não condizia com o crente, né? Eu andava de moto, eu tinha moto, né? Já vinha da área, né, de redução de danos do país, Brasil, não cabia em Rio Preto, ali eu nem sabia que eu estava fazendo em Rio Preto. Mas tudo bem, né? Eu gostava dele, eu respeitava, fui fazer aquilo ali. Essas 150 pessoas estavam se preparando para o pastoreio. Era tipo uma formação de liderança, não necessariamente para pastoreio, mas ele tinha essa visão, né? O pastor tinha. E ali foi difícil. Tem algumas pessoas até hoje, né, na igreja, assim, elas rejeitaram, né? Eu sofri a rejeição do crente, né? Porque eu era muito diferente. E eles ficaram chocados porque o pastor permitiu que eu fosse dar aula, né? Foi quase 2 anos ali de sufoco, né? De ambas as partes, né? Entrei uma vez na sala dele, pus os livros lá que eu tinha de aconselhamento bíblico, psicologia. Falei, pastor, eu não vou dar conta. Não tá dando certo esse negócio. Ele falou, não, fica mais um pouco, eu preciso. E era explícito, assim, esse comportamento de rejeição das pessoas? Ah, total. Era um desrespeitoso, brutal. Foi bem difícil. Porque eu também agredia demais, né? Meu jeito, né? Como eu era,
o que eu acreditava era muito aviltante, né, para as Uhum. pessoas. Então, havia um embate muito grande, Um né? confronto ali, um enfrentamento de opiniões e pensamentos. E fui, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo, né? Fui amadurecendo, não fui sendo tão combativa, né? Até que eu entendi mesmo, olhando, né, aqueles sistemas, pessoas, a mim mesma, Uhum. eu me submeti à transformação também, né? Eu resisti, eu falei, não, eu quero ficar aqui, vamos ver o que é que está acontecendo, né? E vou me permitir a ver de outro jeito, né? A buscar nas pessoas. Eu sou psicólogo, eu sempre gostei de histórias de pessoas. Psicólogo gosta de ouvir histórias, né? E eu venho de uma família muito simples, então a simplicidade não me assusta, ao contrário, né? Meus pais eram analfabetos, então Uhum. eu gosto de ouvir a sabedoria que vem, né? Então foi esse meu olhar, falei, deixa eu entender que esse povo aqui, né, tem uma fé que eu não consigo entender. Ah, eles falam que ora e acontece, então eu quero ver isso aí também. Né? Eu quero experimentar isso também. Sim. E como na minha vida eu sou uma pessoa intensa, né? Tudo que eu vou fazer eu quero entrar mesmo. Aí eu me converti de verdade. Entendi. Na pancada do seminário. A pancada do seminário foi uma virada de chave mesmo, então. Foi, para mim foi. E aí foi uma jornada que até hoje, né, eu quero aprender, quero experimentar, quero cada vez mais viver isso. Não quando estou. Acho que essa é uma diferença, não quando eu estou no local, porque eu vejo muito isso. Ah, eu estou na igreja, então eu sou espiritual. Né? Eu nunca entendi assim. A espiritualidade você vive. A espiritualidade você a tem em todos os momentos da sua vida. Porque a espiritualidade ela se reflete em relacionamentos. E a gente vive se relacionando, né? Nós não somos pessoas isoladas. Então eu quero experimentar essa espiritualidade, esse jeito de compreender as coisas. Para mim fez sentido e que me levou a isso. Então nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. Sim, nós somos seres espirituais. Porque se antes eu entendi, eu sou um corpo, eu tenho uma alma e um espírito. Hoje eu entendo diferente. Eu sou um espírito. Uhum. Que tenho uma alma, uma identidade. E que quando eu morrer, essa identidade vai permanecer. E habito um corpo. Que estou aqui. Passageiro, né? É. Mas hoje então eu procuro compreender isso, né? Essa espiritualidade em todos os momentos da minha vida, não apenas porque estou na igreja. Então essa é a diferença, sabe? Sim. Eu sou espiritual quando eu vou para a igreja. Então a igreja é mais um ponto, né, na sua vida. E às vezes esse ponto dá trabalho, esse ponto, né, é divergente do que você pensa. Então é fácil tirar. Não quero essa aqui, agora eu vou nessa aqui. Ah, não, isso aqui agora agora não quero nada, né? Eu experimentei isso, assim, né, pela minha dificuldade mesmo, de entender que nós somos espirituais e a espiritualidade está em tudo, cara. É verdade. Está em tudo. O que você acha que. Bom, pra mim ficou claro, mas eu acho que é legal refazer Sim. essa pergunta de novo. De uma forma mais objetiva pra quem tá ouvindo mesmo, entender. Você era uma pessoa que não tinha pretensão de se estabelecer numa igreja. Nunca. Tava distante disso. E mesmo com todo esse movimento do Espírito Santo ali, você era uma pessoa que, tipo, cara, me deixa, né? Isso. Né? Yeah. Me é. Podemos ficar aqui na minha casa, aqui, né? Uhum. Mas o que foi mais importante, assim? Qual que foi a chave de virada no ambiente, nessas pessoas, no pastor Temístocles também, que de fato fez você pertencer e se estabelecer e ficar e não abandonar mais a igreja? Falou, não, tudo bem, agora eu fico. A aceitação do pastor Temístocles pelo que eu era. Aceitação. Simplesmente ele decidiu caminhar, chamar, inserir e não exigir
grandes mudanças. Só pediu 2, né? Não vai discutir. Isso faz toda a diferença. Para mim, foi o que fez a diferença. Ter um ambiente onde você pode entrar. E olha, não foi fácil, porque a rejeição foi muito grande. Muito grande. Até hoje tem, não vou dizer que não, né? Mulher, pastora, tem muita rejeição ainda em cima disso. Mas a aceitação, eu ver isso, sabe, nele, tipo, uma vida, né? Vale a pena. E ele ouvia o que eu estava dizendo, ele não desqualificou, sabe? Ele não era esse tipo de pessoa, né? Que desqualifica o que você está vivendo. Ele ouve, né? E ia me mostrar uma outra coisa, sabe? Isso, para mim, fez toda a diferença. E eu olho e espero fazer e seguir desta forma, né? Foi assim que eu aprendi, né? Foi dessa forma que eu aprendi. Um respeito, né, à pessoa. E cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu momento. Deus é isso, né? Deus, ele recebe, ele aceita, ele não nos deixa igual. Né? Ele sempre tem um padrão. O padrão Deus é muito maior do que o nosso, né? Melhor. Mas não é inacessível. Agora, eu acho tão lindo como Deus respeita a nossa decisão. Deus sempre vai respeitar a nossa decisão. E ele também sempre deixa muito claro, né, o que vai acontecer. Eu acho que essa compreensão, voltando àquele autor, né, psicanalista francês, que falou assim, não, o povo judeu entende, né? Quando você vai lá em Deuteronômio, né, 29 a 31, que Deus apresenta as bênçãos e as maldições, né? Eu acho lindo ler aquilo, é maravilhoso. Então Deus vai mostrando, olha, se vocês consequências, né? Fizerem isso, vai acontecer isso, a terra dará fruto, vocês terão filhos, vocês serão prósperos, né? Vocês ganharão todas as guerras, os povos em volta vão respeitar, vocês vão caminhar, ok? Mas se vocês não fizerem, se vocês, né, forem na rebelião, na desobediência, no abandono, vocês, né, roubar, mentir, aí começa, né? Se vocês fizerem isso, a terra vai ficar sem fertilidade, vocês vão começar a ter doenças, e aí ele vai dando a lista, né? E no final ele diz, escolham a bênção. Escolham a bênção. Não é? É uma escolha. E Deus é assim. Isso é uma outra coisa que talvez na igreja, né, como se fala, o ambiente da igreja, que a gente tenha que tomar, ter atenção e ser cuidadoso, que é o paternalismo. A igreja não é um lugar para ser paternalista. Não é? A igreja é um local para você apresentar e dizer para a pessoa, olha, escolha, eu espero que você escolha a bênção, né? Porque Deus, ele deixa claro, se você for aqui, assim, assim. Se você for por aqui, assado, assado. Escolha agora, a escolha é sua, né? E ele não vai correr atrás, ele não vai se responsabilizar, não, né? Eu gosto de me relacionar com esse Deus, entendeu? Né? Apesar de que quando eu faço péssimas escolhas, né? Aí vem com o chororô, mas que Deus não... Que as consequências acontecem, né? Pra todos, né? Exato. Então... Você acredita que tem gente que escolhe errado e nem percebeu? E às vezes ainda põe a culpa em Deus? Isso é o mais comum. Não é que não percebeu que escolhe errado. Percebe sim. Né? Percebe, sabe. Nós temos uma consciência, nós sabemos o que é certo e errado. Apesar que isso vai ficar bem confuso, né? Cada vez mais. Tá? É bíblico, inclusive, né? O certo será o errado será o certo. Então... Culturalmente, né? Isso, nós já vivemos isso. Nós já estamos vivendo isso, né? Mas nós temos uma consciência que nos desperta para saber, né? Então, há sim, dentro deste cenário, pessoas que escolhem. É uma escolha, né? E sim, culpam a Deus. Isso é o ato mais imediato que a gente faz. Porque eu quero um Deus
que me conduza naquilo que eu escolho e sempre venha me abençoar. Então eu não quero um Deus irado, eu não quero um Deus justo, eu não quero um Deus, né, que não seja paternalista. Eu quero aquele pai que eu acho que ele tem que ser, né? Que não corrige. Porque Deus é amor, ele aceita qualquer coisa. Não, ele aceita o que ele colocou ali como um princípio, né? Mas o nosso primeiro movimento é de atribuir a Deus e a outra pessoa os nossos fracassos. Isso aí é uma questão de amadurecimento emocional. Né? Você que trabalha com isso, você sabe. Eu só consigo amadurecer emocionalmente quando eu começo a me responsabilizar pelas minhas escolhas. Né? Ou pelo até me responsabilizar, não me culpar. É uma diferença grande. Né? Porque a igreja, a espiritualidade, ela lida muito com a culpa, assim. Né? O perdão existe para isso, né? Para a gente sair da culpa e entrar na responsabilidade. A responsabilização, a autorresponsabilização é o fundamental para o nosso amadurecimento. Mas como que eu vou, então, me responsabilizar se eu nasci num cenário de grande violência, se eu estou num cenário onde eu não tive oportunidade, não tenho recurso, não é? Mas, assim, então, se eu for atribuir ao cenário, à cultura, ao externo, a minha responsabilidade, eu não vou me responsabilizar nunca. Porque se eu for para um outro lado, um jovem que está numa família que tem muito dinheiro, que tem recurso, que pode tudo, ele também precisa se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Sim. Então, não é o cenário externo que nos vai levar. Claro, vai dar mais ou menos oportunidade. Mas esse cenário externo, ele não vai tirar a minha responsabilidade do Deus que está plantado em mim. E que em dado momento na minha vida, sempre em nossa vida, ele vai se fazer presente. Não é por aí. Mais importante é o que a pessoa faz com o que ela tem do que a situação que de fato ela se encontra antes de fazer alguma coisa, né? Sim, a gente vê bem claro isso emocionalmente, mas você vê bem claro no mais concreto que nós temos, que é em relação ao dinheiro, né? Porque se tem algo concreto na vida do ser humano é dinheiro, né? E nós trabalhamos o dinheiro emocionalmente. Não vai dar certo, não é? Se você ter um relacionamento emocional com o dinheiro, ele não vai funcionar. Você tendo pouco, você tendo muito. Agora, as pessoas que usam da sabedoria divina para administrar são aquelas pessoas que com salário mínimo formam os filhos, né? Sensacional. É verdade. São pessoas que têm princípios. São pessoas que são diferentes. Quando entrava... É tão interessante isso, a mudança. Entrava em muitos locais de uso de drogas, né? No país todo. E era um cenário de sujeira, um cenário de desorganização, né? Um cenário de criança, abandono de criança. A gente tinha muito isso, né? Você vê isso, né? Bastante. Mas, de repente, no meio daquilo tudo, você tinha uma casa que era arrumada, estava limpinha. Caraca. Com as coisas tudo quebradas, assim, mas estava tudo, né? As crianças tomando banho, sabe, assim, né? Aí você entrava naquele local e você perguntava, né? Você tem, né, alguma religião, né? Invariavelmente aquelas pessoas eram evangélicas. Uau. Isso me chamava atenção, sabe? Tinha um zelo, né? É diferente. Com a vida, né? E com as crianças e com o outro, e ela estava indo atrás do filho, e ela queria, sabe, ajuda, né? Se era um filho adolescente. Então, como que isso te organiza, sabe? Como que a fé nos organiza, como a fé coloca as coisas
no rumo certo, sabe? Para você sair daquele local, daquele cenário, você ultrapassar e você experimentar algo que normalmente, pelas condições físicas, financeiras, assim, você jamais teria condição. Eu acho que nesse momento o evangelho nos iguala, sabe? Uhum. Porque você vai ver coisas dando certo tanto na pobreza extrema quanto na riqueza extrema, não, né? O que vai dar sentido, É. né? O rumo, a direção e te fazer ultrapassar aquilo é isso que nós chamamos de fé, né? É isso que nós chamamos o que Jesus veio ensinar, né? O que ele veio trazer, essa revolução que ele veio trazer. Quando ele nos chama de sal e luz, quando ele nos chama, olha, vocês estão indo, e ele fala, né? Tão lindo isso, né? Ó, tô mandando vocês pro meio da encrenca. Né? Eu tô enviando vocês no meio da perseguição, da morte, da falta, da carência. Eu tô mandando vocês para lá. Mas eu tô indo com vocês, então só tem uma certeza, vocês vão passar por isso. E vão sofrer menos, né? Uhum. Vão ter menos danos, né? Ou vão encontrar um sentido nisso que para as outras pessoas é inexplicável. Eu gosto de ver Deus assim, sabe? Agindo aqui. Fantástico. Em tudo. Lindo. Em tudo, né? Em tudo. Naquilo que você faz. Em tudo. Você comentou, né, sobre essa questão do financeiro também, né? Qual você considera, talvez biblicamente, o principal princípio, ou sabedoria, ou enfim, algo de Deus que Deus deixou biblicamente, porque não tem problema nenhum com a pessoa ter dinheiro, né? E pelo contrário, né? Ele é dono do ouro e da prata e tudo mais. O que é o principal que Deus deixou assim claro para quem também quer prosperar nessa área? Estando com Deus, né? Tem gente que pensa, não, o dinheiro estraga a vida da pessoa. O dinheiro, a pessoa ganhou dinheiro, ela se afasta de Deus, ela abandona. Né? O dinheiro é a raiz de todos os males, mas é o amor, né, ao dinheiro, que é a raiz dos males, né? Não é o dinheiro. Né? O Davi era ricaço e falou assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Né? O Salomão, que foi o homem mais rico de todos os tempos, até hoje não teve ninguém mais rico que o Salomão. Foi Deus que falou, ó, você vai ser o mais rico. Uhum. Né? Qual que é o que Deus deixa assim de principal para a pessoa continuar com ele, andar com ele, viver com ele, cumprir propósito e mesmo assim prosperar também financeiramente? Para Salomão foi interessante, porque Salomão não pediu dinheiro, né? É verdade. Ele já tinha. Ele pediu foi sabedoria, né? Olha, o princípio bíblico que nós trabalhamos é o dízimo, as ofertas, né? Daquilo que você ganha, você devolve 10%, né? Aí você já começa um entendimento. E esse é um pepino em qualquer igreja, né? Falar sobre isso, né? Porque é muito diferente, né? Mas você pega Moisés, quando Moisés chegou com o povo ali, estava se despedindo, né? Que ele sabia que ele não ia passar o Rio Jordão para entrar em Canaã. Moisés fala assim, olha, vocês vão entrar num local que tem uma economia diferente, uma cultura diferente e uma espiritualidade diferente. São os 3 pontos que Moisés fala para o povo, né? A economia, nós temos o dízimo, por meio de uma tribo separada só para cuidar da espiritualidade, dos levitas. Então, eles tinham que sustentar os levitas, certo? Então, eles não iam ter terra, eles iam morar na terra, mas eles não iam ter terra para cultivar e eles iam ficar específico com o ofício espiritual. Então, esse dinheiro era dirigido a isso aí. Ó, a economia diferente, mas a economia de vocês não é para ser contaminada por essa economia. A economia de vocês tem a ver com a espiritualidade. A cultura de vocês é diferente. Nossa cultura vai ser diferente da deles. Então, nossa cultura é o princípio da palavra, o princípio da
obediência a Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos. Né? Isso nos transforma em outra cultura. E não adorar outros deuses. Né? Então, sejam firmes aí com Deus, que vocês já viram lá, tentaram até o bezerro de ouro, não deu certo, deu ruim. Né? Então, fica firme nessas 3 princípios aí que vai dar certo. Né? Aí vem Jesus. Né? Jesus, ele era sustentado pelas mulheres. Né? As mulheres sustentavam Jesus, então ele não tinha problema nenhum com isso. Pedro foi pescar um peixe para tirar uma moeda, né, da boca do peixe. E Jesus, ele levou isso a uma radicalidade. Olha, vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro, ao mamon. Vocês não podem, não podeis, não pode, né? Então isso é um princípio. Princípio, o que é princípio na nossa vida? Princípio é aquilo que nos dirige, a gente acreditando ou não acreditando, porque ele funciona. Princípio é algo que funciona. Não é? Eu conheci um amigo, um rapaz de São Paulo. Ele era judeu, família tradicional, mas ele não tinha frequência espiritualista nenhuma. Ele não ia nem a uma igreja, sabe? Ele, né? Mas ele foi criado, né, com princípios. E ele falou, e ele falou para mim assim, ele falou, olha, eu não vou numa igreja, eu não quero ir, mas eu dou meu dízimo. Olha só. Eu falei, ué, mas que coisa esquisita. E dá para onde? Para a sinagoga. Para a sinagoga. Ele, né, tinha em São Paulo. São Paulo. Ele não ia na sinagoga, mas não, mandava o dízimo. Ele dava o dízimo dele. Eu falei, mas por que você faz isso? Para mim, na época, né, não tinha muito essa inscrição. E ele falou assim, porque eu sei que funciona. Putz, quase que eu soltei um palavrão agora aqui. Caraca, mano. Porque eu sei que funciona. Aí ele virou pra mim e falou assim, você já viu algum judeu pobre? Nossa. Eu falei, não. Ele falou, pois então, isso pra nós... Eu falei, mas você não vai na igreja, rapaz? Ele falou assim, não interessa, mas eu sei que funciona. Eu sigo. Então, respeitar um princípio. Que o dinheiro não é dele, é de Deus primeiro, só tá devolvendo a parte que é dele. E ele sabe que isso reverte para ele. Eu fiquei tão chocada. Eu fiz essa cara que você fez aí, sabe? Porque eu falei, é um entendimento do princípio diferente. Não é um princípio de troca. Não é? Porque por que a gente tem encarnação com dízimo como princípio? Porque eu tô dando aqui, mas não tô tendo de volta. Já fizeram um negócio, né? Fazendo investimento aqui, pô. Cadê meu retorno? Pô, né? Quanto vai pagar de juros aqui esse rendimento? Então, não dá certo, sabe? Não dá certo, né? Eu vi uma história de uma igreja de São José dos Campos, que a gente tá junto, né? Segue. E eles falaram que o grande empresário lá, a mulher teve o câncer e ela veio para a igreja e ela foi curada do câncer. E aí esse marido chegou pro pastor, falou assim, olha, eu quero pagar um milagre. E pagar um milagre, assim, com 8 milhões, entendeu? Louco. E ele falou assim, não é assim que funciona. Não, você pode, pega seu dinheiro aí de volta. Né? Ele falou, não, mas esse aqui é para você fazer tal coisa. Né? Eu sei que você tem esse projeto. Obra de Deus, tal. Ele falou, não. Isso não vou aceitar, porque isso você não... Milagre, rapaz, é graça. Você não vai comprar isso. Ele falou, eu não podia aceitar isso. Não faz parte do princípio. Né? Se eu estivesse aceitando, se o pastor aceita isso... Então ele vendeu o milagre. Né? Exatamente. Essa radicalidade do princípio. Para quem dizima, mas para quem recebe o dízimo também. Né? A gente tem que saber bem o que é receber princípio. O que é dízimo, né? Saber bem o que é dízimo. Porque você... Não é negócio, né? Não é negócio, é princípio. Assim como o princípio do perdão. Você perdoa porque você quer?
Não, todo mundo, né, foi injustiçado, traído, passar a perna, sabe, né? Aí a pessoa tá furiosa. Todos nós, né, ficamos. Sim. E aí fala, olha, o princípio é o perdão. Ah, não, eu não vou perdoar. Não vou. Eu falei assim, tá, ok. Eu não sinto. Não, você não tem que sentir. Não é? Você tem que, como princípio, solta isso. Solta essa corda aí que vai te afundar. Isso é princípio. Agora, é fácil a pessoa que está ali magoada perdoar? De jeito nenhum. Não é fácil para ninguém. Não. Mas quando ela dá o passo, o princípio restabelece ela, não é? Uhum. E a pessoa fala, eu experimentei algo que eu experimentei uma paz, algo que eu não sabia o que era. Então, o princípio faz isso, entendeu? Sim. É a mesma coisa. O princípio do dízimo é esse. É um princípio. Deus estabeleceu. Eu tenho fé, eu creio, então eu vou dar espaço do É princípio. um ato de fé também, né? É. E é o único que Deus, inclusive, fala que você pode fazer teste, né? Como é? Pode testá-lo, né? É. Fazer prova de mim, né? Hum. Então, ó, faz e vê se eu não vou fazer o que eu prometi. É o único princípio bíblico que Deus diz que você pode prová-lo. É no dízimo. Os demais ele fala para você não provar, não. Uhum. Mas esse é uma chamada. Uau. Princípio é demais, né? Princípio é muito. E é interessante. Eu não sei se você já experimentou viver um princípio no meio de uma coisa que você não acredita e não quer fazer. Em mim, uma experiência física. Né? Uma circunstância um tempo atrás em que eu queria matar duas pessoas, né? Vamos falar assim, né? Porque lá aconteceu e tal, eu queria esganar, né? E eu falei, vamos marcar a reunião aqui agora, vou acabar com a raça delas, né? Marquei a reunião, falei, tal. Aí antes da reunião, resolvi. Tava muito irado, falei, tem que, né? Não é, tem que curar primeiro, né? Aí eu liguei pra discipuladora, né? Falei, olha, eu vou te contar a história. Ela ouviu. Falei, ó, assim, assado, tal. Ela falou, nossa, pastor, até eu tô com raiva. Eu falei, tá vendo? Não é pra ter mesmo. Aí ela virou pra mim e falou assim, então, mas o princípio bíblico, né? Ele dá até um frio na barriga. Aí eu falei, ela falou, então, o princípio bíblico é de que quem é líder serve. Nossa. Então, você vai ter que pedir perdão por não ser a líder que eles estão esperando que você seja. Meu Deus. E vou além. Você vai, se der jeito aí, você arruma uma bacia e lava o pé. Meu Deus. Eu falei, mas não vou mesmo. Nossa, Ela falou, não, vai fazer. Esse é o princípio. Meu Deus. Não tá lá na Bíblia escrito? Uhum. E quem tem que, né? Maior que serve mais. Aí eu fiquei. A reunião já estava marcada. Já entraram assim, né? Já, tipo assim, vou levar, né? E eu fiz isso. Meu Deus. Porque quando eu fiz esse movimento, rapaz, mas eu fui inundada de uma paz, entendeu? Não é? E ainda ela me falou mais. Ela falou assim, olha, você tem que confiar que essas pessoas têm o Espírito Santo. Porque quem tem que convencê-las não é nem você. É o Espírito Santo. Meu Deus. Eu falei, é verdade. Essa radicalidade do princípio, né? Aquilo, eu amadureci, sabe? Foi interessante, né? Então, uns 3 semanas depois ela me ligou. Aí ela falou assim, ai, pastor, o Espírito Santo me pegou. Eu falei, que foi? Ela falou, sabe o que é? Eu tenho uma equipe, né, numa área da igreja que ela tem 50 voluntários. E estava dando muita briga com os voluntários, estava dando muita discussão, sabe? Assim, estavam muito, né, rancorosos e tal. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você não mandou
a pastora lá lavar o pé Meu Deus. dois dela. Agora você vai lavar dos teus. Eu tive que lavar assim 100 peças. Eu falei, o tratamento pra você foi maior que o meu, hein? Meu Deus, ela ensinou e aprendeu com quem ensinou também, né? Foi, que o Espírito Santo veio em cima. Mas essa, eu falo assim, essa experimentar a sensação, experimentar o princípio é muito interessante. E é como esse rapaz lá, tantos anos, né, atrás, falou isso, né? Eu sei que funciona. Mesmo eu não indo, eu faço. Porque é um princípio e eu não vou quebrar o princípio. Né? Tem um pastor, né, o pastor Cote, ele fala, interessante, ele fala, não, você não quebra o princípio, é o princípio que te quebra. Sempre. Você não adianta querer quebrar princípio. Mas experimentar isso, isso que eu falo, sabe? Experimente um princípio. Pegue um e experimente o princípio do perdão, o princípio do dízimo, o princípio da verdade, o princípio, sabe? Experimente faça um teste na sua vida, né? Mas a gente tem que é algo dentro, né? Uma coisa que corrói porque você não quer, né? Você, obviamente a experiência é uma guerra consigo mesmo, né? A experiência do princípio é quando você não quer mesmo. Quando você tá bem, não precisa, né? Tá tudo certo. Então eu vejo isso, e Deus nos deu isso como princípio. Jesus viveu esse princípio muito, muito adequadamente, né, para nos mostrar isso. A igreja primitiva viveu esse princípio. Quando você vê ali em Atos, né, eles juntando recursos para Jerusalém, porque estava passando por uma grande fome, por perseguição. É bonito ver isso. E aí fala, né? Não havia falta de nada para ninguém. Não havia falta. Estavam todos vivendo o princípio, né? Por respeitarem o princípio, né? Sim. Glória a Deus. Bom, eu aprendi muito. Quem tá assistindo e tá ouvindo, eu sempre recomendo assistir esse podcast com papel e caneta, né? Acho que tem várias lições. Quem não pegou papel e caneta, assiste de novo ou coloca para escutar de novo com papel e caneta e começa a anotar, mas não apenas anotar, mas aplicar para sua vida também, né? São princípios valiosos, são histórias de amor, de experiência com Deus. E se você está assistindo ou ouvindo e ainda não teve uma experiência com Deus, a gente vai deixar o link aqui também de um lugar que você pode ter uma experiência com Deus, tá? Assistir uma live, participar de um culto também, né? Receber uma oração e tudo mais, porque com certeza, se você está ouvindo, Deus quer alguma coisa com você. Né? Não tem dúvidas disso. Se você está ouvindo, Deus quer alguma coisa com você. Deus quer criar um relacionamento, quer estar mais próximo de você. E esses são mecanismos que Ele está usando para se aproximar de você e chamar sua atenção. E todas essas maravilhas que aconteceram na vida da pastora Denise, como também aconteceram na minha vida, de transformação, de pessoa, de salvação, de graça, misericórdia, amor, perdão, também vão acontecer com você, né? E essa transformação é do Espírito Santo de dentro para fora que acontece com a gente. Pastora, dá um recado aí na câmera aí pro pessoal, pra gente poder finalizar. Você que tá ouvindo, se você chegou até aqui, até o final, é porque você já sabe que há um Deus dentro de você que tá doido para se manifestar em pessoas que à sua volta e que você ama. Por isso, siga esse canal de relacionamento com o Senhor e conversa com Jesus. Senta e fala com Ele. Jesus tem todo o interesse em chegar no seu coração, viu? E nada e ninguém pode tirar isso de dentro de você. Deus abençoe, foi um prazer, uma alegria estar aqui com o Thiago. Ele é uma pessoa por si só instigante. Por si só um desafio. Mas o que eu sei é que Deus ama desafios. Amém. Então você que chegou até aqui, pode colocar os seus desafios para Deus, que Ele vai dar jeito, você também. Amém. Eu queria também pedir uma outra coisa, né? Nunca fiz isso no podcast ainda, mas hoje eu vou fazer, que não vou deixar passar, né? Faz uma oração.
Oh, que Vai alegria! ficar gravada aí também essa oração. Talvez quem tá ouvindo aí daqui 5 anos tá precisando de uma oração, É verdade. né? Oração, Fique registrado aí. amém. Oração é falar com Deus, viu, É. gente? Oração é simplesmente falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Amém. Paizinho do nosso coração, eu te peço em nome de Jesus Glória a que o Deus. Senhor alcance todos os corações e ouvidos que estão aqui. Jesus, o Senhor tanto falou, quem tem ouvidos, ouça, que cada um possa ouvir agora a tua doce voz, a tua direção, a tua comunhão e essa graça enorme pelo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, que essa graça derrame na vida de cada um que está ouvindo, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo, a história, os anseios, as tribulações, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Livra-nos do mal e nos coloque em meio a essa cultura, essa efervescência de ideias e ideologias que nós estamos vivendo, nos coloque para fazer a diferença. Nos coloque para ser sal e para ser luz nesse mundo que caminha, Senhor, cada vez mais a ser tão confuso. Obrigado pela vida do Tiago, Amém. pela sua esposa, pelo filho, pelo Conrado, e que esse canal de comunicação venha trazer uma experiência a cada um, uma experiência de renovação espiritual, emocional e física, junto contigo, Jesus. E em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado por Obrigada. estar aqui. Você é demais, viu? Tamo junto. Foi um prazer imenso receber você aqui. Muito mesmo. Gente, então é isso. Tá finalizando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Até o próximo, tá? Beijo no coração. Valeu!